Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós que, mais uma vez, estamos juntos para compartilhar as boas novas do Senhor. Programa Palavra de Vida, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. E queremos ministrar ao seu coração hoje uma palavra abençoada. Nós fizemos uma promessa no último programa, pregamos sobre personalidade e caráter. Agora, e nós havíamos dito que iríamos ministrar sobre a oração do Pai Nosso, aquela que o Pai Nosso quer que nós venhamos a orar e assim obtermos êxito na oração, a resposta da oração. Mas, buscando ao Senhor, nós tivemos de Deus uma palavra de Deus muito importante sobre o Espírito Santo, porque há muito questionamento. As pessoas te perguntam, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que Jesus quis dizer com isso, em Marcos, no capítulo 3, também no livro de Lucas e no livro de Mateus, o que é que o Senhor quis dizer com isso? Quem blasfemar contra o Espírito de Deus, não haverá perdão, nem neste século, nem no vindouro. Então nós buscamos mais uma comunhão com o Senhor, pedindo a graça de Deus através da sua palavra, para que nós pudéssemos ministrar 100% biblicamente esse tema que causa polêmica, que causa muita interpretação errônea, e nós temos a certeza de que escreveu o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, ou sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular de alguém. Então, nós vamos mostrar à luz da palavra que a Bíblia Sagrada não pode ser interpretada. Há muitas blasfêmias contra as coisas de Deus, blasfêmias contra as doutrinas, as sãs doutrinas da palavra, por causa da tal da interpretação. Porque as pessoas pela vaidade, muitos pela vaidade, a vaidade denominacional ou a vaidade pessoal, faz com que leia e faça a sua interpretação. Está claro e evidente que é só entrar nas redes sociais e ver tanto fuxico, tanta gente. A mesma palavra causa 10 divisões, contendas, e 10 mandamentos diferentes. E as pessoas leigas do outro lado não sabem mais em que crer. Porque se nós fomos chamados, eu digo, vou falar por mim, como um ensinador da palavra, o meu chamado, dou a quem doer, e tenho que ensinar a verdade. Se essa verdade machuca alguém, o que posso eu fazer? A não ser lembrar do que disse Paulo à igreja de Gálatas, do capítulo 4, verso 16. Por acaso vos tornei vosso inimigo, o inimigo de todos vós, por pregar a verdade? É tremendo a palavra de Deus. Segundo Pedro, ou a segunda epístola, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 16, disse Pedro, há pontos difíceis de se entender que Paulo escreveu. Meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 11 de Gálatas, disse o apóstolo Paulo, o evangelho por mim pregado, quero vos deixar saber, anunciado por mim, não foi ensinado por homem algum, e sim por Jesus Cristo. Então você imagine a humildade de Pedro, o apóstolo, quem sabe com mais bagagem presencial, porque andou com Jesus 3 anos e meio. Paulo não. Paulo no Espírito. O Espírito Santo conduzia Jesus dentro de Paulo. Mas Pedro recebe o Espírito Santo após andar com Jesus por 3 anos e meio. E Pedro tem a humildade de reconhecer que a revelação de Paulo ele não conhecia, era difícil dele entender. Tampouco ele não vem denegrir a Paulo. Ele não denigre a Paulo. Ele não chama Paulo de herege. E hoje é o que mais acontece. Porque sabem menos, olha a sua idade e diz, eu já tenho tantos anos de pastor, eu formei em tantas universidades.
como se Deus estivesse procurando acadêmicos para usá-lo. É só ler capítulo 1 de 1 Coríntios 1, versículo de 20 ao 28, bem completo. E por isso que eu causo alguma polêmica em muitas pessoas, porque eu prego a verdade e o meu jeito não agrada às pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, blasfemar contra o Espírito Santo. Você pode falar, não gostar de mim. Você pode falar que não gosta do meu tom de voz. Você não gosta da maneira que eu visto. Mas não toque no meu chamado. Porque o meu chamado é dado pelo Espírito do Senhor. E se você disser que o que eu prego é heresia, você ocorre no grande problema, que você só saberá no dia da morte, se o que você diz a meu respeito é verdade ou era mentira. Se era mentira, você arriscou toda a sua vida, todo o seu ministério, para ir para o Hades. Então é muito importante esse estudo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Esse assunto para iniciar o ano, você abençoado. Eu sempre digo às pessoas de juízo, não toquem pastor. Eu sempre digo isso. Se você foi chamado para ser profeta, pregue a palavra. Pregue a palavra como ela deve ser. Doa quem doer. Sem levar isso para o âmbito pessoal. Porque para o âmbito pessoal, você tomou a vez de Deus. E aí, Deus não precisa da nossa ajuda para que a verdade seja ministrada. Então, eu sempre digo, entre pastores, deixa entre os pastores, verdadeiros pastores, resolver as suas indiferenças doutrinárias, que não deveria existir. Mas você que é membro, pare de falar de pastor, pare de falar de igreja, pare de falar disso ou daquilo, porque você não sabe o que está acontecendo, o que está por trás desta pessoa, o que está por trás desse ministério. Não importa essa denominação A, B ou C, porque Deus pode usar uma mula. Pode, pastor? Pode. Deus pode usar uma mula. Número 22, 28, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. Meu Deus. Abriu a boca da jumenta. Se Deus abriu a boca da jumenta, meu irmão, quem sou eu para dizer que Deus está usando A ou usando B? Como que nós sabemos? Então, meus amados irmãos, eu quero ler um texto bíblico e que isso fique marcado no seu coração como no meu. O meu papel é pregar a palavra. E eu sou um profeta, embora estou pastor. E profeta está escasso nessa geração. Por que profeta está escasso? Porque essa é a geração mais pecaminosa, já disse o Senhor. Cito sempre, 2 Coríntios 3, versículo 1 ao 5, 2 Timóteo, né? Capítulo de número 3, verso 1 ao 5. Nos últimos tempos os homens serão terríveis. Lê aí. O amor de quase todos vai se esfriar, Mateus 24, 12. Os falsos profetas vão proliferar. As falsas doutrinas não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3 ao 5, está escrito claro. Então, por causa disso, os profetas estão escassos. Por quê? Porque quando o profeta começa a pregar a verdade, alguém arrepia. Alguém se levanta. Alguém quer cortar a cabeça dele. Então, essa é a hora dos profetas, porque se essa é a hora que nós estamos vivendo, o declínio moral e ético, doutrinário, religioso, se assim queiram dizer, e moral, ético, de cidadania, você imagina a necessidade de profeta. A senhora e o senhor imagine a necessidade dos profetas. Mas eles não são bem recebidos. Porque a hora que diz a verdade e que dói em alguém, esse alguém quer arrumar um pretexto para julgar esta palavra dita no lixo. E aí ocorre no grande erro, porque não consultam a Deus. Não vão para o joelho. Eu sempre digo às pessoas, e você que está me assistindo, quem sabe pastor, pastora, bispo, não importa. Não me convide para pregar. Se Deus não falou contigo na tua casa quando tu ajoelhou. Não me convide porque alguém te indicou a mim, a você. Não faça isso. Não me convide para pregar porque você viu um vídeo meu. Não. Convide depois que você certificou, não só que me viu ministrar,
uma ou duas vezes. Fora isso, você dobrou o joelho, porque o Pablo pode ter sido bem na sexta e ser um bode no sábado. Então, Pedro, na mesma hora que foi bênção, revelando quem era Jesus, na mesma hora foi repreendido porque Satanás usou os seus lábios e Jesus teve que repreender. Então, só me convide se o Senhor falou contigo. Porque se o Senhor falou contigo, aí, meu amado irmão, minha amada irmã que me convidou, você tem que engolir a palavra goela abaixo. Você não tem o direito de manipular a pregação, de manipular a mensagem e de tocar no ungido de Deus. E para te ajudar, Salmo 105:15. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Você pode, repito, não gostar de uma denominação. Você pode não gostar da Assembleia de Deus. Mas você não pode negar o Deus que usa ministros na Assembleia de Deus. Você pode não gostar da Universal, mas você não pode crer que na Universal não tem homem de Deus. Não é possível. Então, eu quero ler esse texto e ajudar a você. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo de número 3, diz assim a Bíblia Sagrada. Assim Jesus, chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra o mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, aleluia, tem seu fim. Ninguém pode roubar os teus bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu do eterno pecado. Jesus disse-lhes isso porque alguns afirmavam: Jesus está possesso do espírito do imundo. Apenas um verso de 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Deixa eu aproveitar o máximo possível esse primeiro programa e ministrar o seu coração. Meus amados irmãos e queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu quero colocar 5 pontos primordiais. 5 fatores primordiais para você entender. O primeiro, blasfemar contra o Espírito Santo, é negar toda a obra de Deus, como se de Deus não fosse. Seja no lado do cataclisma ou do lado das bênçãos. Bênçãos acontece, alguém dá a glória a Satanás, não foi Deus. O ateu faz isso. Veio o cataclismo, o desastre, foi o diabo, foi o mal. Não, nada acontece sem que Deus não permita. Nunca esqueça Salmo 62, versículo 11. Uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, o poder pertence somente a Deus. Não existe outro Deus além de um único Senhor, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo o mal é só ler Neemias capítulo 9, verso 20 adiante. Você vai ver que todo o mal, toda a assolação do povo de Israel, dos hebreus, era permitido e provocado
e realizado por Deus. Eu vou provar que não só Satanás toca nas pessoas que fazem coisas contra o Senhor. O próprio Espírito Santo é o juízo de Deus. Eu vou provar na Bíblia Sagrada. Ele aplica o juízo de Deus. Isaías 63:10. Porque o povo pecou contra o Senhor, se rebelou contra Deus, o próprio Espírito de Deus pelejou contra o povo. Olha aí para você ver. Se lutar contra o diabo já não é fácil, imagine lutar contra o Espírito de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos o que acontece com Safira e Ananias, e você sabe, no capítulo 5, Pedro diz para ele, tanto para Ananias quanto para Safira, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito de Deus. E naquele momento, primeiro morre um, logo minutos depois morre o outro, a mulher que chega logo depois. O Espírito Santo, não se brinca com ele. Quando Jesus vem à terra e assopra sobre nós o privilégio de termos o Espírito Santo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, ele então, junto ao Pai, ele pede para que tenhamos o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, por isso que Lucas 11:13, se pedirmos ao Pai, ele nos dará o Espírito Santo, depois que nós tivermos aceitado o Senhor Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador. Então, uma maneira de blasfemar contra a obra de Deus, de julgar uma obra sem discernimento, é o que eu disse agora há pouco. Segundo Pedro 1:20, nenhuma profecia dessa escritura é de interparticular interpretação. Por isso que a Bíblia não pode ser interpretada, e sim revelada. Mas você só pode ter revelação, e eu, se nós formos batizados pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo. Senão nós estamos pregando o que aprendemos numa sala teológica. Nós aprendemos a teoria, aprendemos a literatura, mas ficamos como carroça vazia, só fazemos barulho. E nós não podemos discernir o conhecimento, a presença, a sabedoria do Espírito Santo em nós pelo movimento e pelos barulhos, e sim pela transformação diária, dia a dia, que ele causa em nossa vida. Então, meus amados irmãos, segundo fato que leva muitos a blasfemar contra o Espírito Santo, rejeitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, como se ele nunca se tivesse se tornado Salvador e Senhor. É rejeitar a cruz. E rejeitar a cruz não é você dizer com palavra, eu não creio que ele foi à cruz. É você não crer com as atitudes da sua vida. Porque muitos carregam crucifixo, outros fazem novenas, outros celebram a Páscoa, outros celebram a Semana Santa, enfim, etc. Mas a atitude de vida, o estilo de vida, não é atitude de vida, não é estilo de vida cristã, não é uma vida nobre, não é uma vida íntegra. E Hebreus 12:14 é claro, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se você rejeita o Senhor como Senhor e Salvador, muitas das vezes com palavras dizendo que a graça te basta, a graça te salva. Não, a graça me basta. A graça é parte da salvação, sim, mas sem obras eu não serei salvo, porque minha fé nele é morta. Tiago 2, verso 14 ao 18. Apocalipse 22, verso 12. Então, quando eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu mudo meu estilo de vida. E eu vivo para honrá-lo. Então, eu não blasfemo contra ele com as minhas atitudes, porque blasfemar não é só aquilo que eu falo, porque se não o mudo, jamais poderia blasfemar, porque ele não pode dizer nada. Como que o mudo blasfema? Com a atitude de vida, o estilo de vida. Então nós precisamos aprofundar a Bíblia Sagrada, mas deixa eu lhe dizer uma coisa que eu disse na África, para pastores, olha,
não queira entender e dizer, Deus fala comigo também, pastor. Não, Deus fala com todo mundo. Mas ele nunca falará com todo mundo como fala com aqueles que ele escolheu para pregar a palavra. Por isso que existe Efésios 4:11. Uns foram chamados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são aqueles que Deus tem que falar mais, porque se ele não falar mais com eles, para que eles vão ser líderes, se todos sabem tanto quanto eles e sabem reger as suas vidas sem eles? Hello. Não faz sentido. Então, Deus, continue buscando para que Deus fale contigo, mas não despreze aqueles que de uma forma específica Deus chamou para entrar aonde a maioria não entra, nas entrelinhas do texto. Porque nem os discípulos entendiam as parábolas de Jesus, até que o Espírito Santo desceu sobre eles e começou a dar a eles entendimento. Mas presta atenção no que eu acabei de dizer para os irmãos. Em 2 Pedro 3,16, Pedro não foi cheio do Espírito Santo? Atos 2, versículo 1 ao 4. Pedro não foi cheio do Espírito Santo? Capítulo 4, verso 31, quando orava com João, não foi cheio? Mas agora ele está dizendo lá, em 2 Pedro 3,16, há coisas que Paulo prega que é difícil de entender. Então, mesmo que eu seja cheio do Espírito Santo, não me dá soberania no saber e no conhecimento, no entender, se o Espírito Santo não me capacitar. É o que eu digo sempre. Deus pode me usar para curar o enfermo hoje e amanhã não curar, a minha oração não curar nem a minha enfermidade, nem de pouco da minha filha. Então, meus amados irmãos, o terceiro ponto, desprezar uma pessoa, foi que eu comecei usando. Desprezar uma pessoa usada por Deus, pelo reino celestial, como se ela nunca fosse usada. Dizer, não, quem está usando esse cara aí é trevas, esse livro dele é heresia, esse livro dele é trevas. Meu Deus do céu. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que fazem. Por isso que eu sempre perdoo as pessoas. Tenho um coração gracioso, graças a Deus, de não levar em conta. Porque eu não posso fazer A, B e C. O senhor e a senhora entender aquilo que Deus me deu a entender. Porque eu posso ser um dos Paulos, que Deus me dá pontos difíceis demais, do senhor e a senhora, ainda que a senhora seja bispa há tantos anos, pastora há tantos anos, o senhor é pastor há 150 anos, me perdoe, não estou ofendendo nenhum de vocês, nenhum dos senhores. Por isso que eu respeito sempre, não importa quem vai ministrar a palavra, eu glorifico a Deus, seja por A ou por B. Se não está pregando, se está pregando a palavra, eu tenho que glorificar a Deus. E eu não posso esperar que A seja usado como foi usado B, no mesmo evento, no mesmo congresso. Porque cada um, não é porque um ora mais, não posso necessariamente dizer, não é porque esse orou mais, jejuou mais, Deus usou ele mais, não é isso. Deus usou Judas sem nunca ter orado e jejuado. É o chamado. O chamado é um peso. Então a gente tem que ter cuidado o que fala. Porque eu sei o preço do meu chamado. E não duvido do chamado de ninguém. Mas, meus amados irmãos, a doutrina da palavra é tão importante, tem estado escassa em muitos lugares, porque maqueiam a doutrina. E ela é muito importante. No meu livro eu falo a doutrina do Espírito Santo. A doutrina da palavra é tão significante que Deus não excluiu nem as crianças de ouvir na íntegra como Ele queria que eu ouvisse. Está lá em Deuteronômio 31, 10 ao versículo 13, meu senhor e minha senhora. Deus manda Moisés chamar a todos no mesmo local. Não tinha salinha para separar criança, para separar adolescente. Todos se uniram e a voz do Senhor soou. E Moisés falou. Muitas das nossas crianças, embora aparentemente com aparência de ovelhinhas, já estão crescendo dentro delas atitudes que só vão se manifestar quando o pai perceber, já será tarde demais, mães e grandes lideranças no mundo inteiro. Porque a minha Bíblia diz, em Provérbios capítulo 20, verso 11, pelas atitudes da criança, meu senhor e minha senhora, se conhece o seu caráter. Blasfemar contra o Espírito Santo. Verso 32 de Mateus 12, se alguém falar alguma coisa contra o Filho do Homem, olha que Jesus já está falando em Mateus, o que ele não fala aqui no Marcos. Isso lhe será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado jamais. Então, repito, você pode não gostar
do meu jeito. Mas cuidado, para você não tocar no meu chamado. O preço é muito caro. Então, meus amados, queridos, tenho certeza que essa palavra está entrando no seu coração. Então, eu quero te dizer uma coisa. Quando eu leio o verso 23, diz a Bíblia: como, pois, Satanás expulsa Satanás? Judas não expulsava demônios pelo poder de si mesmo. Não era Satanás nele que expulsava demônio, porque Satanás não pode expulsar a si mesmo. E João 6,70 de Jesus não disse: escolhi todos vós, mas um de vós é o Satanás. Como que então Judas expulsava demônios? Por causa do nome de Jesus. Ele foi no nome de Jesus, e o Espírito Santo tinha que usá-lo para não desfazer o que Jesus já havia determinado em Lucas 9:1 e Mateus 10:1, e chamando os seus discípulos deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar defuntos e pregar o Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, quero dizer para a senhora e para o senhor: o ano está começando. Vamos começar o ano certo. Vamos começar o ano com temor e tremor. Vamos parar de brigar entre denominações. Vamos parar de desfazer de denominações. Vamos parar de tocar igrejas. Por isso que existe 7 igrejas, 7 cartas. Deus não mandou a igreja: ó Esmirna, você é a mais perfeita, o pastor da Esmirna e da Filadélfia. Vocês são pastores que me alegram, então vocês é que vão pregar para as outras 5 em pecado. Não. João dê a carta a cada uma das igrejas que estão erradas, na mão do pastor, do anjo que lá dirige. Nós temos que entender, e a cada dia mais eu entendo, porque existe a mundial, por que existe a universal, por que existe a presbiteriana, por que existe a metodista, os batistas, enfim, por que existe a bola de neve, por que existe tantas comunidades, por que existe a Deus e Amor, por que existe a Madureira. Todos nós temos falhas. O que nós não podemos ocorrer é na falha doutrinária, não atrever a pregar uma doutrina que nós não fomos chamados para isso. Deus te chamou para ser evangelista, você vai ganhar muito mais almas que um profeta, não tenha dúvida. Vai ganhar muito mais almas do que um pastor, não tenha dúvida. Foi assim com o Billy Graham, com o Benny Hinn, Bernard Jones, Tim Swag, etc. É que em determinado momento o Billy Graham deixa de ser evangelista, vai ser pastor. Assim como está acontecendo com o Benny Hinn, assim como o Jim Swagger, hoje, nessa atualidade. Um dos grandes evangelistas deste século passado e adentrando este século. Então, meus amados irmãos, saiba de uma coisa, em o nome de Jesus, se as redes sociais fossem usadas para a gente trocar mensagens produtivas, fosse usada para a gente amar, apaziguar as contendas, não. Basta você pregar alguma coisa que alguém não entende para virar uma confusão. Eles fazem blog, eles são tão ousados que eles entram no seu celular e abrem grupos. Fazem grupos e dá qualquer nome ao grupo. Grupo dos demônios. E ficam lá, esperando você reagir. Por isso eu aprendi desde os Estados Unidos em 2008 para 2009, quando se levantaram contra mim. Jornal, tudo, e alguém dizia: você não vai fazer nada. Não, mas você está certo. Fiquei calado, apanhei. Pensa o que é apanhar. Pensa. Por isso que aos 57 anos que completa, agora dia 17 de março, querendo Deus, estou calejado. Tem que ter calo no ministério para suportar as lutas, a oposição do inimigo. Porque as pessoas são boas. Elas só se deixam ser usadas pelo inimigo, mas se arrependerem, eu continuo as amando, assim como você deve me amar. Embora é um direito seu me odiar, como é o direito de eu entender que a Bíblia diz: se não perdoarmos um ao outro, nós não subiremos ao reino dos céus. Capítulo 6, 14 adiante de Mateus. Então, meus amados irmãos, todas as pessoas que
não entende isso que eu estou ministrando, vive uma vida desconectada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Embora possam estar sobrevivendo prosperidade, possam estar sobrevivendo uma calmarez na sua vida que não dá a eles um minuto sequer de refletir se as suas vidas estão corretas, se aquilo que estão pregando estão corretos. Por quê? Por causa de Provérbios 29:1. De tanto Deus exortar alguém, ele endurece a cerviz, ele endurece o coração. Não há flexibilidade da pessoa, a pessoa está completamente fria, insensível, para que no dia que chegar a maldição, não haja tempo para a salvação. Foi Deus que disse, não fui eu. Foi Deus que disse. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo é o único que pode usar a sua vida e a minha na revelação da palavra. Porque a revelação da palavra, ela traz mudança na nossa vida. Quando alguém entende o que eu estou pregando como revelação da palavra, ela muda a vida. Ela transforma a vida que eu disse. Não resuma, não detecte o Espírito Santo na sua igreja pelo movimento e pelo barulho, pelos dons. Não. Detecte a presença do Espírito Santo primordialmente porque está havendo transformação de caráter. As pessoas estão se amando mais, está havendo mais obra missionária, os dízimos estão aumentando, as ofertas estão aumentando, porque as pessoas estão com fidelidade, estão aumentando o nível de lealdade e a obra está sendo cumprida. Porque, meus amados irmãos, Satanás, por permissão de Deus, faz sinais e maravilhas. Você sabe, Apocalipse 13. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Ele vai fazer milagres e proezas que o mundo vai crer nele. Ele faz. Ele pode fazer. Segundo Coríntios, a Bíblia diz, capítulo 11, verso 14, que ele se transforma em anjo de luz. Ele tem a capacidade de se tornar em algo que ele nunca foi na vida dele, para enganar a todos os escolhidos, se assim ele puder. Por isso que 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está de pé, vigie para não cair. Que adianta eu estar hoje pregando o evangelho aqui para ti? Que adianta que Deus fez através de mim na África, que vai fazer através de mim na Índia, se eu não tiver uma vida no altar? Você não sabe. Por isso não me aplause pelo que eu sou. Só aplauda aquele que usa os meus lábios para pregar. Porque eu posso falhar. Eu não quero um dia ouvir que você deixou de servir a Jesus porque o Pablo tropeçou. Porque quem deixa de servir a Jesus por causa do homem, nunca serviu a Deus por causa do Filho Jesus, mas sim sempre por causa do homem. Não terceirize aquilo que foi singular, que foi digno da nossa adoração e do jamais esquecer o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, meus amados irmãos, em Gênesis capítulo 2:1, quando a serpente fala, não foi o anjo que desceu na boca dela para ela falar com Eva, não. Foi o Espírito de Deus. Assim como eu disse em Números 22, 28, Deus abriu a boca da jumenta. Satanás não tem poder próprio, não. Não, pastor, não. Todo o poder que ele tem foi dado, permitido por Deus, por causa do Salmo 62, 11 e tantas outras passagens. Que eu disse uma vez, disse Deus duas vezes a ouvir, o poder pertence somente a ele. Isso no Primeiro Testamento e no Segundo, Mateus 28, 18. E foi-me dado todo o poder, nos céus e na terra, acabou. Qualquer coisa que o diabo faz, Deus sabe o que ele está fazendo. Jó capítulo 1, versículo 10, minha senhora e meu senhor, diz a Bíblia, que Satanás disse, sabe Deus, por que Jó é assim? É íntegro e reto, muito grato ao Senhor, porque o Senhor o protege. Como é que Satanás sabe que Deus o protegia? Porque ele já rondava Jó para destruí-lo, mas ele não podia tocá-lo, porque o poder soberano é de Deus. Então, meus amados irmãos, lembra de Saul? A minha Bíblia, a vossa Bíblia disse, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 a 10, Samuel disse, olha, quando o Espírito de Santo descer sobre ti, o transformará em nova pessoa, em novo homem. Olha que tremendo.
E no verso 10 se cumpre, ele encontra com os profetas no arraial e começa a profetizar. Mas o mesmo Saul, em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 23, o mesmo Saul, o demônio está atormentando. E só quando Davi tocava a harpa, ele se sentia aliviado e o demônio ia embora. Vai consultar os demônios, termina a sua vida consultando feiticeiras, mortos. Meus amados irmãos, Espírito Santo, Salmo 104, verso 30, diz que ele formou todas as coisas. A vontade soberana de Deus para glorificar o Filho, para honrar o Filho, porque antes da fundação do mundo já estava certo que o Filho iria à cruz, Deus já sabia de tudo, pela sua presciência. Mas é o Espírito Santo o executor. Jó 33, verso de número 4. E Deus assoprou com seu Espírito Santo e deu fôlego e vida a todos. O que está em Gênesis 2:7. Estou terminando para orar para você. Não dá para pregar tudo. O meu livro tem tudo isso. Ensino exclusivo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, mas uma coisa importante, já estou terminando, que tem feito essa geração errar e blasfemar contra o Espírito Santo. Manipular o dom do Espírito Santo como se o tivesse conquistado e recebido. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, que o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. Eu não posso ordenar que você receba dom. Eu posso impor as mãos sobre você como Paulo e você receber o Espírito Santo. Mas quem vai te dar ele? É ele mesmo. Quem discernirá o dom que você tem é você, a não ser que ele testifique em mim, porque eu não posso te julgar. Porque você pode ter uma performance de milagres, sinais e maravilhas, e o diabo está usando, como fez com os homens que desafiaram Moisés e Arão, quando a vara se tornou serpente. Meus amados irmãos, é muito sério o que eu estou lhe dizendo. Nos versos 30 e 31 de 1 Coríntios, capítulo 12, disse, nem todos podem ser apóstolos, nem todos são profetas. Nem todos têm o dom de cura, nem todos têm o dom de profecia, nem todos têm o dom de orar em línguas, nem todos têm o dom de interpretação. Eu não posso blasfemar dizendo que eu recebi algo se eu não tenho. Porque são tantos os dons no total, são praticamente 50, um pouquinho mais. Mas a igreja só centra nos 9 de 1 Coríntios 12 ou no 6 de Romanos, capítulo também de número 12. Versículo 6 adiante. As pessoas se resumem aí. Então eu não posso manipular. Exemplo, eu não posso orar em línguas para agradar A ou B se eu nunca recebi o dom. Não posso interpretar se eu não recebi o dom para interpretar. Eu posso ter o dom para interpretar e não ter o dom de falar. Ter o dom de falar e não ter o dom de interpretar. Mas às vezes a gente carrega dogmas. E esses dogmas tem matado, tem enterrado homens que ainda estão vivos, mas caminhando para a morte eterna. Nós temos que ser humildes, buscar a Deus. O pastor não é obrigado a saber tudo, nem um profeta, nem um mestre, a não ser aquilo que Deus o quer ensinar. Daniel foi inteligentíssimo demais, capacidade tremenda, mas no capítulo 12 ele aprende que Deus, olha, pode fechar o livro. Mas eu não estou entendendo, não é para você entender, não. Alguém diria, mas você não é muito sábio, você não sabe muito. Pois é, eu sei até o quanto Deus quer que eu saiba. Assim foi Paulo. Por isso que ele disse em 1 Coríntios 2,9 que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração nunca atentou do homem que Deus tem separado para aqueles que o amam. Temos que ter temor. Então, não manipule o dom de Deus. Se você não recebeu para agradar quem quer que seja, você vai para o inferno por causa de uma credencial, por causa de uma liderança,
por causa de uma posição, não faça isso. Às vezes o culto está maravilhoso, o Espírito Santo está agindo e o fogo está descendo, reteté, e pula dali, e fala daqui, maravilha. Aí o pregador da emoção começa. Agora parece que ele quer ajudar o Espírito Santo. Ele começa a orar em língua quando não foi chamado para isso. Começa a interpretar coisa que não tem nada a ver. Começa a profetizar da carne. Por quê? Porque ele está empolgado. A emoção, Satanás, quando eu entro no altar e você que é pregador, qualquer um, ele entra junto. Porque ele está em meu redor. Se eu der brecha, não importa o quanto orei, ele entra e me arrebenta. Por isso que a maior antídoto contra a arma de Satanás chama-se humildade. Se humilhe antes de pregar. Se alguém lhe convidar, disse: Senhor, não me deixe pregar, tira a minha voz, me dá um AVC, para que eu não pregue aquilo que não provém de ti. Por isso que ser pregador para muitos é vantagem, é motivo de fama e de aplausos. Mas para quem tem juízo, ser pregador é um dos piores e árduos chamados, porque é exatamente pelo que eu prego que eu serei cobrado. Tem que ter muito cuidado. Por causa disso que eu disse, segundo Pedro 1,20, nenhuma profecia dessa escritura é de interpretação particular humana, porque está em Apocalipse 22, vai terminar os versículos. Quem acrescentar ou tirar profecias deste livro, será rasgado, tirado o seu nome do livro da vida e lançado no inferno. Então, meus amados irmãos, vamos chegando à hora da oração. Eu disse aqui, Isaías 63:10, o Espírito Santo peleja contra nós quando nós nos rebelamos. Atos 5, 3-5, ele se incumbe de cumprir o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Não vamos brincar com Deus. O maior sinal do juízo e a ação do Espírito Santo para glorificar o Pai e o Filho, quando nós erramos, é quando ele sai sem avisar. O maior sinal do juízo é como um casamento. Você ama tanto a sua mulher, de repente você chega em casa, ela não está mais em casa, não deixou nenhum bilhete. Você só viu que está tudo vazio os armários. E o marido a mesma coisa. A senhora chegou em casa, o marido não está lá mais. Não aguentou tanta encheção da cabeça dele, ou a mulher saiu porque não aguentava tanto mais apanhar do marido. E a senhora só soube, e ele só soube que os armários estão vazios. Esse é o pior juízo, é a última coisa que eu gostaria que acontecesse na minha vida e na sua. Você perceber tarde demais, quando você já está vazio. Aí vai se cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada. O Satanás vem e diz assim a Bíblia, ele encontra a sua casa adornada e vazia. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24 e versículo de número 26. Ele vem, acha a sua casa vazia, o Espírito Santo saiu, traz 7 demônios, pior, 7 com 1, 8. 8 vezes 6, cada legião são 6.000. Quantos demônios entram? E seu último estado será pior do que o começo. Sansão viveu isso, Juízes 14:6, prometido pelo Senhor, cheio do Espírito. Mas governou durante vários anos, quase a totalidade do tempo que ele foi juiz para o povo de Deus, por conta própria. Capítulo 16, versos 20 e 21, quando ele quis se defender, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Já citei Provérbios 29:1, Saul, já citei aqui para você. Neemias, capítulo 9, 20 adiante, já citei aqui para você. Leia em casa, leia aí na sua casa. Espírito Santo, e disse Neemias no versículo 20, tu destes o Espírito Santo para nos dar sabedoria, para nos conduzir. Os nossos pais receberam, mas negamos o Senhor por várias vezes, e por isso estamos nessa miséria, nessa ruína. E eu termino dizendo para você, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, quanto a todos que te ouvem. Louvado seja Deus. Não se esqueça que sem o Espírito Santo, Jesus é apenas um mito na sua vida, uma lenda, que nada faz. Entra ano e sai ano. Você vive das promessas, mas não vive as promessas.
Lembre sempre o que eu disse agora, filho. Não manipule dom que você não recebeu. Se a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Lembra de Atos 8, 21? Simão, Pedro, toma aqui um dinheiro, eu quero esse poder do Espírito Santo. Ô Simão, você não pode manipular, meu filho. É Deus que dá. Recebe uma palavra de maldição. E ele pede, ore, para que essa maldição possa, quem sabe, passar de você. Lembra de Atos 19, 13? Os filhos de Seva queriam expulsar demônios. Sete. O demônio disse para eles, olha, eu conheço muito bem quem é Jesus e também quem é Paulo, mas e vós quem sois? 2 deles ficaram nus, no meio da rua, nu, peladão, nu, envergonhados. Não manipule, porque uma hora a casa cai. Então eu quero orar pela senhora, pelo senhor, quero agradecer a Deus por esse tempo tão lindo que nós tivemos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta programação. Meu Deus, honra, Pai, que pessoas recebam bênçãos, possam receber a resposta desta oração, meu Senhor. Meu Deus, eu abençoo a todas essas pessoas agora. Na unção sacerdotal, profética, apostólica, bíblica, em nome de Jesus, todos aqueles que blasfemaram, meu Deus, perdoe eles, porque então em vida, porque se pedir perdão em vida, então é perdoados. Não permita que ninguém que ouviu essa programação, meu Deus, esta mensagem, possa, meu Deus, continuar blasfemando. Que haja temor e tremor, em nome de Jesus, sempre lembrando o Senhor a cada um deles, de Tiago 2,19. Crês em Deus, faze muito bem, mas Satanás crê e treme diante do Senhor. Então eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Eu te abençoo a cada um de vocês. Obrigado. Deus nos una, independente da denominação, do nível de fé que você e eu nos encontramos, no nível de entendimento e mestrado que você recebeu e eu, possamos nos amar e nos unir e nos humilhar diante daquele que maior do que nós te humilhou para lavar os pés dos seus discípulos. Um beijo no coração, este pequeno profeta, servo do Senhor, Pablo Genetti. A paz.